Vamos ver um trecho da reunião que tivemos com o vice-governador do estado na Federação do Comércio. Acredito que vale a pena vocês conhecerem em detalhes um pouco do plano de governo São Paulo 2023. Gisela Lucas de Araújo, Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Acho que vamos ter um pouco de dificuldade, porque esse é um governo que não grita e não fala mal de empresários, como vocês já perceberam. Eu quero saudar aqui o Ivo Dalacqua, que é o primeiro vice-presidente, na pessoa do Ivo. Faço um agradecimento ao nosso presidente Abraham Scheisman, que nos recebeu. Ele está aqui por motivo de doença, como foi explicado. Saúdo na presença deles, todas as lideranças aqui presentes do empresariado. Quero fazer uma saudação especial ao nosso vice-governador, Felício Ramute, que não é um vice decorativo. Felício é um vice executivo. Nós temos no governo de São Paulo um vice que participa da gestão, é nosso companheiro, lidera projetos importantes, tem uma pegada de prefeito e é nosso companheiro em vários projetos. Aqui é um prazer revê-lo. Quero cumprimentar o Gilberto Kassab, que devia estar sentado aqui, porque ele tem todo um trabalho em prol do empresariado de longa data, gentilmente lhe cedeu. Quero dar um abraço especial ao Gilberto. Quero saudar as senhoras dirigentes que estão presentes aqui, na pessoa da Gisela Lucas de Araújo, que é a segunda vice-presidente da FEComércio. Cumprimento os deputados Coronel Telhada e Capitão Telhada, minhas senhoras e meus senhores. Bom, a política já decantou o que interessa, né? Todos nós sabemos o que deve ser feito na política, não é gritar, não é falar mal de empresário, de trabalhador. Política basicamente envolve três coisas: prontidão, que é a disponibilidade para olhar o que acontece na sociedade. O líder tem que estar ligado naquilo que acontece. Serenidade para olhar esse fenômeno, para entender o que está acontecendo com calma, sem gritaria, ouvindo todo mundo, se apropriando daquilo que a sociedade já amadureceu ao longo do longo tempo. E a terceira coisa que nós sabemos que a política nos dá é a decisão. É o PSD, mas não é o PSD do Kassab, que ele vai achar que eu estou querendo, não. Isso é uma questão da política, viu? É política, serenidade e decisão. É a escola da política com P maiúsculo que o Brasil andou perdendo. E nós estamos tentando resgatar com calma, com serenidade. Eu acho que agora, num episódio crítico, nós tivemos uma demonstração que esses princípios altos da política, com P maiúsculo, foram rigorosamente observados a partir da figura do governador, do vice, e nós tentamos, no secretariado, seguir a mesma linha. Prontidão, serenidade e decisão. No que me diz respeito, nós tivemos uma exposição ao momento crítico, que até alguns empresários aqui conversaram comigo antes da reunião, que foi essa questão de que se disse em rede nacional de televisão que os empresários estavam vendendo água e gêneros a preços exorbitantes. E isso provocou uma enorme pressão na minha secretaria, no PROCON, e eu disse o seguinte: eu não acredito nisso. Nós vamos divulgar uma nota dizendo que nós estamos de prontidão para examinar as denúncias, se elas têm consistência ou não têm consistência, e alguns empresários deram declarações prestando solidariedade não ao governo, mas à sociedade, como de fato ocorreu. Nós aguardamos com calma uma pressão violenta, inclusive da imprensa, porque não pretendíamos cair nesse jogo fácil de dizer que o empresário é o usurpador, é o mau, é o sujeito que não colabora. Aguentamos a pressão 1 ou 2 dias, combinados com o governador, e depois disso, nós, apuradas as coisas com calma,
com serenidade, nós fizemos a operação de fiscalização do PROCON com a Polícia Civil. Mandamos equipes e varremos. Uma equipe entrou pelo lado de Santos, a outra entrou para São José dos Campos. Não encontramos uma prova e chamamos inclusive a imprensa. A imprensa estava junto. Não encontramos um empresário, um comerciante, um prestador de serviço fazendo aquilo que se dizia de modo alarmista no começo. Fiscalizamos tudo, pedimos a documentação dos 15 dias anteriores e vamos examinar com calma, com serenidade. Se alguém saiu do trilho, vai responder pelos próprios atos, que nós também não somos pai e mãe de ninguém. Mas não foi isso que nós encontramos, nós divulgamos para a imprensa, o governador vocalizou isso, dizendo que o empresariado de São Paulo estava como está, e nós sabemos que está, colaborando nesse momento dramático. Nós fizemos a fiscalização e, enfim, recebemos informações de ameaças de saque e, inclusive, de tentativas de ameaça de incêndio de alguns estabelecimentos comerciais. Vejam a gravidade disso. O governo teve calma, cumpriu o seu papel, não abdicou dele não, mas não permitiu que esse discurso fácil, num momento de grande comoção pública, de clamor público, não é? Eu passei 30 anos da minha vida lidando com clamor público, não é? No Tribunal Federal de São Paulo. Eu vi muitas vezes o mal que isso causou quando foi mal administrado pelo Ministério Público ou pelos próprios juízes. Então, esse olhar que eu tenho, eu apliquei nesse momento, combinado com o governador e com outros secretários nossos, com a comunicação. Nós mantivemos a coisa com calma e o resultado é esse. Era isso que eu queria dizer aos senhores, que esse teste de estresse que o nosso governo foi submetido, nós nos recusamos a botar o empresariado de São Paulo no pau de arara, servir de espantalho para a imprensa alarmista e gente irresponsável. Agimos com total responsabilidade nisso. Essa é a prestação de contas que eu queria dar aos senhores, agradecendo mais uma vez o seu convite, Ivo, e do Abraham Scheibmann, e das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Uma saudação especial ao Abraham Scheibmann, nosso fraterno amigo, líder, apoiador, que tanto tem feito pelo nosso estado, nosso país. Um grande empresário, investidor. Os deputados Telhada, pai e filho, parabéns. Obrigado. Tínhamos um Telhada, agora temos dois, um na Assembleia, um na Câmara dos Deputados. Isso vai ser muito bom. Família de boa índole, bem intencionados, que vão fazer muito bem ao Estado o seu trabalho na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saudar cada um individualmente, mas realmente fica muito difícil. Primeiro, registrar a alegria de poder estar aqui ao lado do Fábio Prieto, que dispensa apresentações, com tantos serviços prestados aqui ao nosso Estado, comandando o Judiciário, foi presidente do Tribunal Regional Federal aqui da nossa terceira região, tantos anos de embargador, e agora dando o seu nome, o seu trabalho para fortalecer e prestigiar esse governo. Saudar aqui o Felício, amigo, vice-governador, nesse ato representando o governador, que infelizmente não pôde estar presente. As razões são mais do que compreensíveis. A agenda dele nos últimos 10 dias está passando por transformações totais, até porque o seu foco, isso é público, é a questão de São Sebastião, a tragédia que todos nós estamos vivendo. Mas é sempre uma satisfação acompanhar o Felício, assim como também o Fábio Prieto. Dizer para vocês que, mais do que nunca, essa casa ela tem um papel fundamental. No caso específico da nossa visita, para registrar o quanto será importante a parceria com a FEComércio, o seu sistema, Sesc Senac, com o que vocês fazem, não é, com o que vocês produzem, com o comércio como um todo, com a sua ação no campo social, seja na oferta de serviços, de emprego, de formação de mão de obra, de cultura. Eu tenho, Felício e Fábio, que o Sesc é inquestionavelmente
o grande parceiro, o SESC São Paulo, o grande parceiro da cultura aqui no nosso estado e no Brasil. Sem o SESC São Paulo, a cultura seria outra. É o grande apoiador, o grande financiador, o grande parceiro de todas as grandes cidades do estado, e o governador Tarcísio, tenho certeza que espera isso do SESC. O SENAC, que forma mão de obra por todo o estado, de excelência, tem as suas impressões digitais em todos os cantos do nosso estado. E a FEComércio, com a liderança do Abransheim, de todos os senhores que há tanto tempo, há tantos anos, fazem o melhor por São Paulo. Eu tenho um orgulho imenso de ter aqui iniciado a minha jornada na vida pública a convite do Abransheim, Fábio e Felício, ele é amigo do meu pai, me convidou para implantar aqui o Conselho de Jovens. Isso foi em 1980. Veja só. Agora você já foi jubilado. Eu estava ainda na Agora Poli. você já foi jubilado. O AFIF estava montando na associação comercial, o Abraham Sombra falou, não, eu quero também na FEComércio. E aí ele convidou, era corretor de imóveis na época, o Wellington Nogueira, alguns de vocês devem lembrar do Wellington. E o Wellington, então, coordenava e eu apoiava, né? Ele representava a diretoria. Depois disso, o meu pai, praticamente até morrer, integrou aqui o conselho político com o Ives Ganda, né? Com o Isaac. E então, essa realmente é uma casa que eu considero minha, parte integrante. Na prefeitura foram parceiros assim fundamentais, não é? Identificamos vários projetos. Um agora está em construção ainda, né? Que é a construção do equipamento de vocês ao lado do mercado municipal, que foi aquele último que idealizamos, desapropriamos o terreno e agora está prestes aí a ser inaugurado. E tudo é muito lento. Portanto, voltar aqui na condição de assessor do vice-governador, como seu secretário de governo e relações institucionais, e a própria pasta, né, relações institucionais, pressupõe também as relações com vocês, com essa casa. Então, estou à disposição para construirmos juntos algo que vocês entendam que possa ser importante. E da nossa parte, viremos sempre aqui pedir que estendam a mão para que possamos fazer parcerias, para que possamos continuar esse trabalho tão positivo, tão profícuo para a cidade, para o estado, que há tanto tempo vocês fazem. Momento difícil, né? Porque passa o Brasil, momento em que nós sabemos que a nossa economia precisa ter um salto no seu desenvolvimento para que possamos atender um volume tão grande de desempregados que temos nesse país. Temos que melhorar a qualidade da nossa mão de obra para que ela possa atender os espaços de emprego que existem. Hoje de manhã participei de uma reunião, um café da manhã, onde uma determinada instituição não conseguia preencher 800 vagas por estar com dificuldade de encontrar mão de obra adequada. Isso está acontecendo muito nas transformações, vocês sabem melhor que eu, que passa o mundo no campo da tecnologia, da inovação, da ciência. Se nós não modificarmos o mais rápido possível a nossa formação de mão de obra, nós vamos ter sérias dificuldades para atender as demandas do nosso desenvolvimento. Vocês vão ter, e nós vamos ter a palavra de ouvir o nosso vice-governador Felício, que é uma pessoa muito bem preparada, foi um dos melhores, se não o melhor prefeito de São José dos Campos. Quem conhece São José dos Campos e quem tem visitado São José dos Campos percebe que é uma cidade diferenciada, bonita, bem cuidada, com qualidade de vida, bons serviços. Tudo isso se deve principalmente ao trabalho do Felício, da sua equipe, que o credenciou a ser convidado pelo governador Tarcísio para ser o seu vice. E, portanto, está muito bem acompanhado o Tarcísio nessa difícil missão de governar São Paulo. Falar do Tarcísio, aqui dispensa apresentações também. Todos nós estamos vendo desde o 1º de janeiro uma transformação grande por que passa São Paulo. Sem falar mal do passado, mas é evidente, a gente sente uma energia nova. Essa renovação era importante, a vida pública precisa ter renovação. E isso o Tarcísio tem demonstrado com a sua presença, a sua energia, a renovação na sua equipe, a sua vontade de concluir grandes projetos que estavam paralisados por falta de empenho
ou por falta de entusiasmo, ou por dificuldade de captar recursos, ele em pouco tempo já viabilizou o maior número possível de projetos e, infelizmente, essa tragédia que nós, infelizmente, presenciamos em São Sebastião, teve também o lado de mostrar o quanto ele é líder, o quanto ele é bem preparado, o quanto ele é capaz, envolvido, comprometido com os seus compromissos, e o compromisso maior dele hoje é governar São Paulo. Então, mas deixo mais detalhes para falar do Tarcísio, da nossa gestão, do Felício, e deixo aqui meu abraço, contem comigo, estou de casa nova lá no Palácio dos Bandeirantes, quem quiser falar comigo, basta me procurar lá, estou instalado lá no primeiro andar, pronto para ajudá-los, pronto para discutir São Paulo, pronto para estabelecermos parcerias. Obrigado, Ivo, pela oportunidade. Deixo aqui meu abraço a todos aqueles que não puderam estar presentes e sempre que necessário ou queiram, me convoquem, me convidem, que estarei sempre aqui. Muito obrigado. Bom, agora queremos ouvir o nosso vice-governador e ele tem algo que geneticamente nos aproxima muito, porque ele é comerciante. Essa é a melhor parte. Comércio atacadista de madeiras. Não é, Rafik? Tá aqui o Rafik. Então, Corrente do Rafik aqui. Só uma peculiaridade, Rui. O Rafik está aí com aquele jeitinho dele. tá com aquele jeitinho. Na minha primeira campanha, ele fazia as madeiras do meu comitê. Ó, E não cobrava nada. Teve sorte. esse foi o melhor pedaço. A casa sempre foi sua, porque o nosso sistema sindical, ele é vinculante. Então a gente não escolhe a representação, a gente é enquadrado. A vinculação obriga as representações a trabalhar por todos. E nós temos uma característica no Brasil de um volume imenso, principalmente no nosso setor, que é o terciário. 98% das empresas são ME ou EPP. Então, a nossa responsabilidade é maior, porque temos que pensar em todos, temos que tentar alcançar o entendimento com todos, mas isso nos ajuda a compreender melhor a atividade e as pessoas. A casa é tua, fica à vontade e é um orgulho para nós tê-lo no Palácio dos Bandeirantes, falando por nós também. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Olá. Cumprimentar o Ivo e também cumprimento o Abraham, Scheiman. Além de comerciante, também temos muitos amigos em comum, eu e Abraham, porque eu também pertenço à comunidade judaica. Então a gente bateu um bom papo lá em cima, agradecer o carinho que ele me recebeu aqui. Cumprimentar você, Ivo, a Gisela, nossa segunda vice-presidente da FEComércio, o Antônio Delise, secretário da FEComércio, o Reinaldo, Pedro Correia, o tesoureiro, o homem do dinheiro, estava ali. Tá ali. E os nossos secretários que fazem parte desse time de craque que o nosso governador Tarcísio montou, o secretário Gilberto Kassab, nosso secretário de Governo e Relações Institucionais, e o Fábio Prieto, o homem da Justiça e Cidadania. Os nossos deputados, federal e estadual, os telhadas, nosso coronel Telhada e capitão Telhada, é cada um de vocês. Para cumprimentá-los, quero cumprimentar aqui em nome também do meu presidente, Zé Maria de Faria, lá de São José dos Ivo, o presidente vice-governador é ainda associado do sindicato. No início, antes, quando era de Madeira, ele mudou, mas ainda tem o nome dele lá e eu sou um cara feliz, viu? Trazer a vocês um abraço do governador Tarcísio. Ele já tinha esse compromisso agendado há muito tempo de vir aqui, estar presente junto com vocês, mas por conta dos últimos acontecimentos, como bem colocou o nosso secretário Kassab, ele não pôde estar. Mas eu preciso dizer também para vocês que essa missão que ele me trouxe muita felicidade, porque poder estar ao lado de vocês, eu sou do comércio, a minha história de vida
é da lojinha, é da barriga do balcão. Então esta visão também, além de prefeito, comerciante, ao lado do governador Tarcísio, e essa grande oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Então estou muito contente da gente poder bater um papo sobre o governo do Estado de São Paulo, sobre o futuro do nosso Estado, ao lado de cada um de vocês. Então agradecer essa oportunidade. Dizer de fato que nós tivemos, dentro dessa tragédia que aconteceu no nosso Estado, o privilégio de ter um governador acostumado a lidar com missões críticas, situações difíceis. Tarcísio, que já foi para o Haiti, que já esteve na Amazônia, morou na Amazônia, no início dessa gestão, se depara então com uma tragédia, e ali, mais uma vez, né, a gente que o conhecia bem, a gente viu de perto a sua capacidade de comando, sua ética no momento de pressão, no momento difícil. O nosso governador Tarcísio, que era conhecido como o ministro Tarcísio, o ministro do asfalto, o ministro das obras. Mas o Estado de São Paulo agora está conhecendo o ministro das pessoas, o ministro da sensibilidade social, o governador que cuida da nossa gente. Não só por essa ação. Nos primeiros dias, a gente viu a aprovação da lei do canabidiol, oferecendo pelo SUS a oportunidade das pessoas que precisam desse medicamento ter acesso a isso. Inclusive com uma história pessoal, acho que muitos de vocês puderam ver o depoimento do nosso governador Tarcísio, onde ele conta inclusive a história do sobrinho que tinha acesso a esse remédio e, portanto, gostaria de vê-lo distribuído gratuitamente no nosso estado. Também a gente pôde acompanhar o nosso governador próximo das pessoas, quando ele, por exemplo, institui o pagamento por serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais para as comunidades indígenas. Tão importante o nosso meio ambiente, e a preservação passa a ter uma remuneração por parte do Estado. Produtores já tinham isso também, principalmente nas áreas de APP, né? Alguns produtores rurais já recebiam esse tipo de benefício, e agora também as comunidades indígenas. E, por fim, né, o ministro com cuidado com as mulheres, o governador com cuidado com as mulheres. Quando ele, então, traz junto os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, casas noturnas, para que juntos possam apurar qualquer tipo de violência contra a mulher que aconteça dentro desses estabelecimentos, que possam auxiliar, claro, a polícia, a quem cabe essas investigações, mas que também traz junto, então, os nossos estabelecimentos comerciais. Então, aos poucos, a população do Estado de São Paulo vem conhecendo o nosso governador da sensibilidade social e da capacidade... Vamos assim mesmo, vamos escutando. Pode. 1, 2, não. Pamonha. E dá? A sua voz está ótima. Tá ótimo, vamos. Vamos lá. Não mexe, não tá ganhando. E da capacidade de trabalho. Também eu preciso dizer, do ponto de vista político, que pela primeira vez nos últimos 40 anos, nós tivemos uma campanha política que não loteou cargos no governo, antes mesmo do governador assumir. Ao longo da campanha, o nosso governador Tarcísio, ao lado do Kassab, que o auxiliou ao longo de toda a campanha, foi trazendo apoios sem qualquer tipo de condição pré-estabelecida. Isso permitiu que o nosso governador, assim que ganhasse a eleição, pudesse compor um time com uma qualidade técnica, como vocês viram aqui. Nosso doutor Fábio, conhecem bem o Kassab, e esse grande time que faz parte hoje do governo do Estado. Como vocês bem sabem, nas equipes de vocês, nos seus estabelecimentos comerciais, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de um grande time para que possa nos representar bem. E ele conseguiu construir esse time. É claro, quem faz campanha junto, faz governo junto, mas sem espaços pré-definidos, onde ele pôde escolher as pessoas com capacidade técnica para compor cada secretaria. Então isso também, esse grande time que o Tarcísio montou, já está fazendo a diferença no nosso estado. Hoje um dia também especial. Hoje um dia... Hoje um dia também especial para nós, e aí eu vou me incluir, empreendedores, né? Onde
o governador anuncia 850 milhões em benefícios e impostos para vários setores. E a gente sabe que os impostos para a indústria vão lá na frente fazer com que as empresas, os comércios possam vender mais, que a prestação de serviço possa ter acesso a equipamentos, e ele acaba de anunciar, então, a renovação de alguns benefícios, mas também a inclusão de novos setores numa redução de ICMS. Isso vai ser muito importante. Qual foi a base principal? É a similaridade com outros estados. Nós não podemos perder empresa, né? A gente viu ao longo dos últimos anos, São Paulo perdendo para a Extrema, aqui em Minas, quantos conhecidos eu não tenho que acabaram migrando suas empresas para outro estado, buscando benefícios fiscais. É importante que a gente consiga dar essa similaridade, não só para atrair empresa, porque é muito comum, vocês sabem, vocês que são empreendedores, às vezes a gente, para atrair cliente, você faz, né? Eu costumo, quando eu recebo uma ligação de telefonia, a pessoa fala, se você fizer o plano aqui da nossa empresa, você vai ter 40% de desconto. Eu falo, não, mas eu já sou cliente há 30 anos de vocês, eu vou ter desconto. Não, o senhor não tem desconto, né? Então a gente tem que beneficiar quem já está aqui e também a capacidade para poder atrair novas empresas para gerar emprego e renda. O melhor programa social é o emprego. É quando a pessoa volta para sua casa com dignidade, leva o seu salário e consegue sustentar a família. E o maior gerador de emprego é o empreendedor, é o empresário. O Estado ajuda com obras de infraestrutura, mas, de fato, quem gera o grande volume de emprego no nosso Estado e no nosso país são vocês, que, além de gerar emprego, são os pagadores de impostos que se revertem, então, para que o Estado possa cumprir sua missão. Tenho certeza que o que a gente quer ver é esse recurso, esse dinheiro aplicado, retornar, na verdade, para as pessoas como ações e serviços bem prestados pelos entes da federação, seja os municípios, o Estado ou o governo federal. De fato, como o Ivan disse aqui, o Ivo disse, a minha história é uma história ligada ao comércio. Eu saí daqui para assumir uma pequena lojinha do meu pai lá em São José dos Campos. Meu pai tinha esse pequeno comércio e aos poucos eu e meu irmão moramos por 3 anos e meio dentro dessa lojinha e aos pouquinhos transformando esse pequeno comércio numa rede de comércio de ferragens e madeira. O Rafi conhece bem meu pai, seu Elcio Ramute, está firmão, 85 anos de idade, continua como auditor-chefe da nossa empresa. Então, eu não tenho dúvida que também esse exercício do comércio faz toda a diferença para a política. Vocês sabem bem, quando a gente está na frente do nosso negócio, o balcão da loja está ali, a gente recebe qualquer tipo de pessoa. Tem que saber escutar, entender o que aquela pessoa precisa, necessita e transformar aquilo numa oferta ou de um produto ou de um serviço. E tem que ser algo que atenda a ela, senão 2 dias depois ela volta para a lojinha reclamando, porque não adquiriu aquele produto que ela precisava para resolver o seu problema. Eu não tenho dúvida que ao longo dessa carreira política, como prefeito por 2 mandatos de São José dos Campos, e depois com essa grande oportunidade de estar ao lado do nosso governador Tarcísio de Freitas, a experiência como empreendedor, como comerciante, tem me ajudado. Agora, poder, de fato, estar nesse grande time. Eu tenho 2 missões que o governador me incumbiu. Uma delas, presidir um comitê de desestatização. E aqui vai ficar muito claro, e você vê, o nosso secretário de Justiça e Cidadania, logo na sua fala, o que não é comum a gente esperar, ele mostra a importância das empresas e do empresário. Eu acho que isso vai diferenciar o nosso governo, inclusive, em relação ao governo federal. Como ele também disse, não é vendo um xingando o outro, como a gente viu no passado recente, governador e presidente da República, mas sim com diálogo e respeito, mas principalmente valorizando as empresas, o mercado. E o comitê de desestatização tem essa missão, junto com os nossos secretários, secretária Natália de Infraestrutura, secretário Benini de Parcerias e Negócios,
criar projetos para atrair a iniciativa privada, para que a gente possa gerar emprego e prestar melhores serviços. A primeira privatização que deve acontecer deve ser em relação à EMAI, que é uma empresa geradora de energia do Estado. Amanhã nós devemos fazer a primeira reunião, foi adiada por conta da situação do Litoral Norte, do nosso comitê de desestatização, de vários temas serão discutidos. Mas vou adiantar alguns aqui para vocês também. Então, a questão da EMAI como prioridade, que é muito importante. Agora, em março, nós temos a concessão do Rodoanel, uma obra de 30 anos, onde nós estamos aflitos para ver aquela obra concluída, né? O dinheiro público mais mal gasto é na obra parada. Essa realidade precisa mudar e a concessão acontece agora em março. Além disso, as obras do contorno lá de São Sebastião e de Caraguá, que devem ser entregues até abril do ano que vem, um investimento agora assinado pelo governador de mais de 1 bilhão naquelas obras, para o Planalto da Tamoios e também para os contornos ali de São Sebastião e de Caraguá e Ubatuba. Também na pauta de PPP concessões, o trem Intercidades ligando São Paulo a Campinas. Ele será realidade. Nós estamos terminando a atualização dos números do edital, do projeto, e até o final do ano essa licitação deve ser publicada para que a gente transforme em realidade esse desejo de levar o nosso trem de passageiros até Campinas. Infelizmente, lá atrás, o nosso país optou pelo modal rodoviário ao invés do modal ferroviário. Num país como o nosso, de dimensões continentais, foi um erro estratégico gigantesco. E o ministro Tarcísio, quando ministro, procurou ir mudando essa realidade, e agora, como governador, terá essa oportunidade agora do trem Intercidades. Portanto, será realidade, sim, a nossa PPP que envolve o trem São Paulo-Campinas. Depois, mais 2 projetos, ligando São Paulo a São José dos Campos e ligando São Paulo a Sorocaba. A contratação dos projetos para esses trens. Não existe o nosso compromisso da licitação em si. Pode até vir a acontecer, né? Mas a gente até espera que isso possa acontecer. Mas nosso compromisso é de fazer o projeto. No Estado, vocês sabem muito bem, tem projetos que são de gestão e outros que são de governo, que devem ser, cada um faz sua parte. Um faz o projeto, o outro pode fazer o edital, e assim, consequentemente. Ainda mais numa gestão do Estado de São Paulo, tem muitas coisas a fazer. Na área também, ainda das concessões, privatizações, nós, se não conseguirmos convencer o governo federal em relação à privatização do Porto de Santos, né, e o Tarcísio tem sido muito resiliente, aproveitando todas as oportunidades de diálogo para mostrar para o governo federal a importância da privatização do Porto de Santos. Como nós atrairíamos milhares de empregos e um investimento que a Baixada nunca viu. Seria uma grande oportunidade que o Estado e o país não podem perder. E o Tarcísio tem sido muito resiliente em levar todos os dados técnicos. Ele e a nossa equipe, eu falo nossa equipe, porque justamente o Benini, a Natália, o Lucas, que hoje está nos negócios internacionais, nossos secretários, ajudaram a construir esse edital, que inclusive foi já aprovado pelo Tribunal de Contas da União, já teve sua análise feita, e estaria prontinho para poder dar prosseguimento nessa privatização. Caso ela não aconteça, também nós vamos ter a missão de construir a travessia seca Santos-Guarujá. Existe essa possibilidade, o governador pediu aos secretários para que estudasse na possibilidade, ainda que não fosse atendido através da privatização, que ela já estaria incluída, a possibilidade de ser feito através de uma concessão que poderia incluir novas rodovias. Temos lotes de novas rodovias agora sendo concedidos, e desta vez, diferente do que aconteceu no passado, onde foram renovadas rodovias sem um benefício direto para o cidadão, nem redução de pedágio ou a inclusão de outras rodovias. Essas rodovias que serão concedidas, terão seus contratos terminados agora neste ano,
elas serão concedidas incluindo outros trechos de rodovias que esta empresa, cobrando pedágio onde cobra, poderia fazer nas rodovias que não são pedagiadas próximas às suas áreas de concessão. Então também esse trabalho voltado a concessões e privatizações. Ao longo do governo, vocês vão acompanhar e poder ver que, de fato, nós vamos procurar atrair ao máximo a iniciativa privada, uma boa regulação e bons editais, uma boa modelagem. Eu costumo dizer que concessão, privatização não é solução mágica. A gente viu, eu lembro, talvez vocês lembrem, lá atrás, nós tivemos no governo anterior do presidente Lula, as concessões de estradas que iam custar R$ 1,99, lembra? Ia ser o pedágio mais barato do mundo, né? Nenhuma delas saiu do papel. Todas foram licitadas, anunciadas, nenhuma delas se transformou em realidade. A gente vê o problema agora também com o aeroporto de Viracopos, né? Que pode ser devolvido. Portanto, a concessão em si não é solução mágica. Ela precisa ser bem desenhada, bem feita, e o nosso governador Tarcísio tem qualidade técnica para acompanhar de perto o trabalho dos seus secretários, que vão desenhar boas modelagens para a gente ter, de fato, solução e melhor prestação de serviço. Por fim, para também não deixar de falar desse tema, sei que tem gente de todas as regiões do estado de São Paulo, mas também coube a minha missão de, junto com o prefeito Ricardo Nunes, com Edson Aparecido, que deu essa missão, cuidar da região central aqui da cidade em relação aos usuários de drogas, né? Ali, o que vocês chamam, né, a gente chama de Cracolândia, eu chamo de cenas abertas de uso, para que a gente possa ter uma atuação ali em conjunto com a prefeitura. Neste tema, posso dizer a vocês que se nós juntarmos 3 especialistas, serão 5 opiniões diferentes, né? É muito difícil se conseguir qualquer tipo de consenso em relação a esse tipo de tema. Mas o que nós buscamos fazer, o que o nosso governador Tarcísio deu como missão, foi buscar aquilo que eram pontos comuns entre todos os especialistas. E conversamos com muita gente, padre Júlio Lancelotti, o nosso vereador Eduardo Suplicy, o próprio coronel Telhada esteve com a gente também, junto com uma entidade, com o Frei, em conjunto conosco, vários especialistas, médicos, psicólogos, e nos baseamos em 4 premissas. Conversei também com os comerciantes da Santa Efigênia, os comerciantes da Rua das Motos, portanto escutamos muita gente para construir essa proposta de ação. E é baseada em 4 diretrizes. Primeiro, é uma abordagem qualificada. O Estado vai mobilizar pessoas para fazer essa abordagem aos dependentes químicos, com pessoas para criar esse laço de confiança. Depois, uma porta de entrada única, que será ali na Rua Prates, para levá-los e oferecer um leque, uma linha de cuidados, um menu de linha de cuidados, respeitando a individualidade de cada um. Não existe uma única solução para um único tipo de caso. A gente tem que olhar caso a caso, e aí nós temos os CAPs, os grupos de ajuda mútua, como Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, também os acolhimentos em comunidade terapêutica, as internações em hospital psiquiátrico ou hospital geral, e também internações para desintoxicação. Cada caso tem que ser tratado de uma forma. É mais ou menos assim. Tem um tipo de dependente que, se você aproximar ele da família, vai ajudar no tratamento. Tem outro que, se você aproximar ele da família, pode atrapalhar, que pode ser justamente o motivo que ele está ali, uma família desestruturada. Então, respeitar a individualidade. Terceira diretriz também deste plano é integrar os serviços dentro do Estado, dentro do município, e a integração Estado e município. O que a gente vê é que tem muita gente fazendo coisa boa lá na região central, aqui da cidade de São Paulo. Nós temos a Aliança da Misericórdia da Igreja Católica, tem uma Cristolândia da Igreja Evangélica, os equipamentos públicos do município, o próprio Estado, ações de ONGs, entidades, muita gente fazendo coisa boa, mas é como se cada um remasse numa direção diferente. O que nós estamos buscando agora é colocar todo mundo no mesmo barco, remar na mesma direção. Eu não tenho dúvida que isso por si só já trará um resultado bem diferente. Por fim, a 4ª diretriz é o cadastramento desses usuários. Tem gente que vem do Brasil inteiro, mães, buscar os seus filhos e não sabem se eles estão lá ou não, e acabam tendo que apelar até para o traficante para perguntar se conhecia seu filho. É importante que haja um cadastramento. Mas essas ações só na área social e de saúde não bastam.
é preciso de ações na habitação, a construção de unidades habitacionais, também um novo plano de mudança administrativa para o centro nosso, e eu sei, amigo de muitos de vocês aqui, Guilherme Afif, que está coordenando, o nosso secretário de Assuntos Especiais, que está coordenando esse projeto, de levar um centro administrativo para o centro, além do próprio Palácio dos Bandeirantes. Isso também vai ajudar a médio e a longo prazo. E por fim, ações de segurança. São a implantação de 500 câmeras com inteligência, com segurança, para que a gente possa detectar, inclusive, fugitivos, gente que está procurados pelo sistema penitenciário, no raio de 7,5 km ali da região central. Isso lá em São José dos Campos foi implementado, os dois, o pai e filho, conhecem nosso sistema e todos os indicadores de segurança foram reduzidos por conta disso. Então, as câmeras, a atividade delegada feita pelo prefeito Ricardo Nunes na região central, mais de 500 policiais defendendo a região central. Tanto várias ações, fiz aqui um resumo, mas estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram e eu puder e souber responder, estou aqui à disposição de vocês. Como vocês viram, a missão, e como bem dito aqui pelo nosso secretário Kassab, não é uma missão simples do nosso governador Tarcísio de Freitas. E ela não pode ser feita de forma individual, ela tem que ser feita de forma coletiva. Essa construção, de fato, a gente costuma dizer, a gente nasce dependemos até dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos, achamos que somos independentes, mas somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. E no governo do Estado não é diferente. O Poder Executivo, o governador precisa estar aliado aos nossos homens do Poder Legislativo, aqui representados na Assembleia e na Câmara Federal, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, empresas, entidades, igrejas, todos juntos. Então, eu quero aproveitar e reiterar aqui um convite a cada um de vocês para que juntos a gente construa as cidades e o estado dos nossos sonhos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivo. Nós estamos tendo esse estrago todo que ocasionou lá na Litoral Norte, fruto do descaso dos governos. Tá? Eu pergunto, será que vamos esperar acontecer novamente nos bairros cotas da Via Anchieta, que é um problema crucial, que já vem se arrastando há muito tempo e que pode acontecer novamente? Então, minha pergunta é essa, se o governo pretende, já tinha um projeto para remover aquele pessoal de lá, se existe o andamento desse projeto. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, deixar uma coisa clara, nesses momentos de tragédia, a primeira, principalmente alguns setores da imprensa, o primeiro movimento é encontrar um culpado. E a gente sabe, eu fui prefeito, sei também das dificuldades que os prefeitos têm quando vão tratar desse tema, inclusive junto ao Judiciário, ao Ministério Público, Defensoria Pública. Remover as pessoas de área de risco, hoje, infelizmente, é um trabalho hercúleo por parte de quem quer fazer, e quer fazer bem feito. Existe todo um aparato de proteção àquelas pessoas. Mas é claro que a gente tem aquela situação por dois motivos. Primeiro, porque não houve uma fiscalização eficiente. E até se a gente voltar um pouquinho, claro, pelo déficit habitacional. Mas isso por si só não justifica, porque não é toda pessoa que precisa de uma casa que foi lá e invadiu uma área, principalmente ainda uma área de risco ou uma área de proteção ambiental. Portanto, não é uma missão simples, é um trabalho que tem que ser de médio e longo prazo. Agora, eu posso dizer a você que o governador está determinado a mostrar que, assim como ele já mostrou com as ações, esse primeiro trabalho de atendimento para minimizar as dores e a situação que aquela população está vivendo, para melhorar a situação daquela população momentaneamente, mas ele está determinado a também agir de forma diferente do que a gente está acostumado na fase 2 dessa missão. Justamente com oferta de casas, claro, ali naquela região, e um programa para as comunidades de risco. Também
eu não posso adiantar, porque provavelmente ele deve anunciar também ao longo dos próximos dias, ações para que os municípios possam ter, com o apoio do Estado, facilitada a fiscalização. O município tem que fazer a sua parte, mas o Estado pode ajudar, e o governador está preparando também ações nesse sentido. Portanto, oferta habitacional, claro, primeiro para atender aquelas pessoas que estão desabrigadas, e também um programa voltado às áreas de risco, para poder atender a população que já habita numa situação como essa. Cabe até, e aí provavelmente também o nosso secretário Fábio vai ter essa missão, até de criar novos marcos legais que possam facilitar por parte do bom gestor público ações para que a gente possa evitar que esses problemas venham a acontecer no futuro. Uma realidade em relação ao sistema estadual de saúde. Nosso secretário Eleusis tem também trabalhado com muito afinco para redistribuir, fazer uma reengenharia da distribuição dos atendimentos em todo o estado. O que a gente viu em algumas regiões até do estado de São Paulo é uma priorização para construir novos hospitais, enquanto a gente tem leitos disponíveis, seja nos hospitais filantrópicos ou nos próprios hospitais de administração direta do estado ou de OSs, com disponibilidade. Ele identificou de pronto 4 a 5 mil leitos desativados na rede estadual. E é esse trabalho que ele passa a fazer, não só para a região de Assis, também fazendo com que o CROSS, que é o Sistema de Regulação de Saúde, que é o que leva as pessoas da fila para o atendimento, também possa ser gerido de forma regionalizada. Essa missão, o nosso secretário Eleusis tem trabalhado desde o primeiro dia. Obrigado, vice-governador. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Reinaldo Mastelaro, do Sincomesp, que queria fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ivo, meus parabéns pelo convite. São nossos amigos, o Abrão, obviamente. Eu faria a pergunta ao Dr. Felício. Eu fiquei muito gratificado em ouvi-lo no tocante a dar um tratamento igual às empresas do Estado de São Paulo, com respeito à contribuição ao INSS, ao ICMS. Muito bem. E o que eu relato ao senhor é o seguinte: eu sou presidente do Sincomesp, Sindicato de Atacado de Medicamentos e Cosméticos do Estado de São Paulo. E a desoneração da carga tributária em medicamentos é um pleito muito antigo do meu sindicato. E, infelizmente, nós não fomos até hoje contemplados. E nos últimos anos, o setor perdeu mais de 50% das empresas para outros estados. Eu cito alguns: Goiás, Minas, Espírito Santo, entre outros. E não é justo isso. Eu acho que... Eu fiz essa consulta às empresas minhas associadas, se elas voltariam ao Estado de São Paulo, se tivesse condições de competitividade no ICMS. É claro que voltaria. Emprego para cá, professor. Então, eu fico muito contente em ouvir que o Estado tem olhos para isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E parte do setor de medicamentos foi contemplado hoje também, parte, né? Não são todos os itens, né, de medicamentos, mas o governador fez um compromisso na sua campanha de não aumentar um imposto sequer, e não o fará, ao contrário, vai aproveitar oportunidades. Tem um segundo tema que eu não falei, mas é que a gente deve ter empresas exportadoras, e tem os créditos de ICMS de exportação, que as empresas têm uma grande dificuldade também de recuperar. O nosso secretário Samuel tem trabalhado junto com o governador e com a equipe para poder também apresentar soluções definitivas em relação a esse tipo de problema que não é de hoje, já tem mais de 30 anos que as empresas têm que, parece que, implorar, né, para conseguir a recuperação daquilo que é de direito, que é o ICMS de exportação. No meu sindicato, que tem 93 anos, presta relevante serviço, a gente tem a Junta Comercial do Estado lá. Presta um serviço, acho que se tem um serviço do Estado que funciona, é a Junta Comercial, não é? A você é um prazer revê-lo, né? Eu vou contar mais uma
um pedaço da minha história aqui para vocês. Eu fui garoto de programa, programador de computador. Então, eu sei que toda implantação é difícil em relação à digitalização, ainda mais quando a gente está falando de algo de tanta importância. A gente tem que ter um pouco mais de paciência para a gente poder ver oportunidades de melhoria. O objetivo de ninguém é piorar os serviços, não é o objetivo de ninguém. Eu vou citar alguns serviços. O Caio também é o nosso secretário de gestão, foi presidente da Petrobras e tem agora, de fato, investido em buscar todas as oportunidades de digitalização, entendendo a realidade de cada cidadão. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de inclusão digital e de um governo anterior, e as coisas boas a gente tem que falar. A inclusão digital na época do pagamento do auxílio emergencial foi algo fantástico. Fantástico. O pagamento do auxílio emergencial incluiu digitalmente milhões de pessoas. É o maior programa do mundo de inclusão digital. Algo que nem se pensava, né? Se a gente fosse pensar primeiro nos problemas, nunca teria feito, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial através do sistema digital. O Caio lá também, no governo federal, criou o GovBR. O GovBR, que nós estamos implementando aqui em São Paulo, porque São Paulo não aderiu, não sei se vocês sabem, para você hoje não tem documento mais de carro. Você falou dos contadores, vamos fazer uma associação com os despachantes. Né? Não existe documento mais físico, a gente não tem mais um documentozinho físico. Mas em São Paulo, se você quiser vender o carro, você tem que imprimir o papel, assinar, levar até o cartório e reconhecer firma por autenticidade. É só em São Paulo, porque São Paulo não aderiu à plataforma. Lá você aperta o botão, está vendido o carro. Envolve um novo paradigma também para os cartórios, a gente sabe. Então, de fato, essas mudanças da digitalização têm impactos de um lado e de outro. Agora, uma coisa que o governador não abre mão, posso te dizer, o serviço tem que melhorar. Esta missão que foi dada ao presidente do PROCON anterior e agora ao presidente do PROCON atual, mas sim poder criar um produto melhor usando da tecnologia e que possa atender os anseios de quem? Sinceramente, essa é uma visão. Tem que ser lá da ponta. Tem que ser de quem usa o serviço. A gente sabe que as entidades que são prestadoras de serviço, mas nós temos que olhar para o cidadão. Nós queremos que ele tenha mais agilidade, que ele tenha mais retorno e que isso possa acontecer. Isso não é realidade hoje, pelo que você está me dizendo, e é obviamente pela sua credibilidade que a gente confia e acredita, além da experiência de todos vocês. Nós temos que trabalhar duro para arrumar esses problemas e transformar em solução. Em relação ao PROCON, acho que a própria atitude e ação que o governo do Estado já teve é muito mais do que promessa, já é uma ação real. E eu aqui conversando com o Fábio, a gente sabe, quando também existiam aquelas multas, que também tem os outros casos, daquelas multas gigantescas que viram 2 cestas básicas, né? Não é por aí também, a gente tem que ter critério para que a gente possa, no PROCON, ter ação, e o Fábio tem acompanhado isso de perto com o secretário, com o superintendente do PROCON. Como todos vimos, muita coisa vai acontecer em São Paulo e muitas oportunidades estão por vir. Então, vamos ficar atento mesmo a esse governo, porque ele pode dar certo, mas para dar certo nós temos que estar ali, em cima, olhando, verificando, cobrando, fazendo a nossa parte, ok? Vamos juntos!